Existe um episódio em Black Mirror chamado Man Against Fire. E soldados enxergam os seres humanos como se eles fossem monstros, criaturas horrendas, pragas, algo bem desumano. Mas conforme o episódio vai avançando, a gente descobre que, na verdade, aquelas pessoas são pessoas normais. Não tem nada de monstro naquilo. A tecnologia, ela somente alterava a percepção daqueles soldados perante aos seres humanos. E sabe, honestamente, uma das piores coisas mais perigosas que podem existir na nossa sociedade hoje e também no nosso passado é a capacidade humana de distorcer a realidade de uma forma assim que é inimaginável, onde muitas vezes essas pessoas elas acreditam que a crueldade é uma virtude. Porque assim, quando uma pessoa acredita que ela tá salvando o mundo, que ela tá salvando uma causa, então pra ela qualquer coisa que ela estiver fazendo vai ser justificável. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, porque recentemente está acontecendo uma polêmica aí que vocês com certeza já sabem, onde as pessoas juram que estão salvando alguma coisa fazendo aquilo. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar exatamente sobre quando multidões, muitas pessoas, as grandes massas, as grandes manadas, simplesmente entram em uma situação onde muitas vezes é difícil demais de sair. Lembre-se sempre que os créditos vão estar aqui na descrição de tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a sua inscrição ajuda muito o canal a crescer e a gente poder continuar falando sobre diversos assuntos por aqui. O tema de hoje é um dos temas favoritos da minha existência, porque eu amo distopias, eu amo ficção científica, eu amo suspenses, eu amo todo tipo de história onde a gente pode realmente viajar com a nossa mente, mas de certa forma algumas viagens podem parecer só da ficção, quando na verdade elas estão acontecendo na nossa realidade também. E aí quando a gente consegue parar para analisar como é a nossa vida real, a vida da sociedade que a gente vive, ou muitas vezes da sociedade que já aconteceu, né, histórias reais de coisas reais que aconteceram na humanidade, aí realmente acho que o negócio fica sério, né? Então, hoje nós vamos falar sobre histeria coletiva, sobre fanatismo, manipulação e sobre como 1864, sim, o livro, é muito mais do que uma ficção científica. Existe uma frase em 1984 que sempre me pegou muito. Inclusive, eu falei sobre ela em um vídeo já faz algum tempo, mas ela é exatamente assim. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o futuro, controla o presente. A partir daí você fala, como assim? Quem controla o passado vai controlar o futuro e quem controlar o futuro vai controlar o presente. Não pode não fazer muito sentido, né, de início. Mas por que isso? Porque antigamente, para você manipular uma pessoa, você tinha que fazer parte do jornal, do rádio, da televisão, das revistas, enfim, de todos os tipos de mídia que faziam parte e muito mais sucesso no passado. Hoje, você faz um vídeo de 15 segundos, 30 segundos, e a partir dele você consegue mudar a opinião de muita gente. Então é a partir daí que a gente entende o quanto a manipulação influencia as pessoas. Então a gente vai lá, faz uma manchete emocional, um corte assim fora de contexto e as pessoas simplesmente acreditam sem nem questionar. E eu vou te falar, isso sempre aconteceu, não é só hoje. Muita gente diz que 1984 era algo como um Big Brother, né? Pela forma que as pessoas viviam, elas eram observadas 100% do tempo, elas não podiam ter opiniões próprias, elas tinham que ter aquela manipulação para que o jogo realmente acontecesse na vida real daquelas pessoas. Mas, na verdade, a gente pode analisar um pouco de outra forma também. Lá no livro existe a forma de dupli pensar, que é a forma de você acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Então, era uma forma de fazer com que as pessoas aprendessem a rejeitar as coisas com os próprios olhos delas. Meio confuso, né? Mas calma, conforme eu for falando aqui no vídeo, vocês vão entender melhor aonde eu quero chegar. Outro exemplo muito real é o filme Não Olhe Pra Cima, não sei se vocês já assistiram. Por um tempo, quando ele lançou, foi muito polêmico, porque é um filme bastante confuso, se você não analisar com os olhos por fora do filme, sim, os olhos críticos da nossa sociedade. E muita gente achou o filme engraçado, ou até mesmo com piadas que não eram engraçadas, mas na verdade acho que essa não era a
intenção do filme, apesar de ser uma sátira, mas não era pra rir de forma feliz, mas sim rir de uma forma preocupante. Porque o filme ele não é, na verdade, sobre um meteoro. Todo mundo acha que o filme é sobre um meteoro que vai cair na Terra. Não. Os cientistas literalmente provam que vai acontecer algo ruim e as pessoas se recusam a acreditar nos cientistas. Mesmo que elas estejam com tudo comprovado na cara delas, mas elas preferem não acreditar neles. Até porque tudo aquilo vira o quê? Um debate político, vira entretenimento, vira um marketing. Então as pessoas simplesmente escolhem se desfocar do que realmente aquilo significa para focar nas coisas que elas julgam ser mais importantes para a sociedade, mas no fundo, são coisas mais importantes para elas mesmas. E essa é uma das críticas mais importantes de tudo aquilo. Confesso que não é o meu filme favorito da vida sobre as críticas, mas é um filme sim muito inteligente, porque ele faz a gente questionar do quanto tudo na nossa vida hoje em dia se torna um espetáculo. Simplesmente é um espetáculo e não importa mais o resto. E entra onde a gente estava falando sobre Black Mirror aqui no início do vídeo. Exatamente porque é uma série que a cada episódio ele mostra pra gente não apenas sobre a tecnologia. Muita gente se engana ao dizer isso. Na verdade, Black Mirror mostra muito sobre as pessoas, quem elas são, como elas agem, como já agiram ou como vão agir. Assim como eu tinha comentado, os soldados eles tinham enxergado os seres humanos como monstros horrendos. Mas tudo porque a tecnologia simplesmente mostrava pra eles e eles acreditavam naquilo. E aí a gente tem aquele famoso episódio onde toda a sua vida social precisa de aprovação coletiva. E a gente sabe que isso não é só um episódio, isso acontece muito nas redes sociais. Nesse caso, é muito fácil a gente identificar o quanto é tão fácil para os seres humanos simplesmente abandonarem a empatia, principalmente quando eles estão sendo manipulados. Parece que eles ficam cegos e não enxergam mais nada. A individualidade deles se sobressai acima de todo o resto. A coletividade simplesmente vai por água abaixo. A grande verdade é que a maioria das distopias não mostram apenas futuros impossíveis, mas na verdade são futuros muito reais, ou presentes muito reais. E é isso que as pessoas ainda não perceberam na grande maioria das situações. Às vezes aquelas situações super exageradas não tem nada de exagerado e a gente tá vendo isso hoje. E aí entra um tópico. Eu tava aqui falando sobre um livro, 1984, sobre Black Mirror, sobre Não Olhe Pra Cima, mas que tal se a gente pegar um evento histórico que já aconteceu na sociedade pra falar sobre ele também? Pois é. Você já ouviu falar da caça das bruxas de Salem? As pessoas de Salem, elas tinham muita noção do que elas estavam fazendo. Porém, elas faziam sabendo que estavam fazendo o melhor ao caçar aquelas mulheres que eram ditas como bruxas, onde muitas delas realmente não eram bruxas. As pessoas de Salem, elas achavam que elas estavam protegendo a cidade. Quando nós ouvimos falar sobre as bruxas de Salem, nós sempre pensamos em mulheres sendo queimadas vivas. Mas a parte mais assustadora nunca foi essa. É que tudo começou com pessoas comuns, gente normal como eu e você, pais, religiosos, moradores de uma cidade, pessoas que genuinamente estavam acreditando que estavam lutando contra o mal. Algumas meninas começaram a agir de forma estranha para a época, tendo convulsões, gritando, comportamentos que eram considerados demoníacos para aquela sociedade. E ao invés da população procurar explicações reais, porque nós sabemos, não era a era da informação, não era tão fácil eles encontrarem explicações, mas eles resolveram resolver a situação da forma que mais lhes parecia cabível. Qualquer pessoa começou a ser acusada de bruxaria, qualquer pessoa mesmo. Para aquelas pessoas fazia muito sentido o que estava acontecendo. Só que o negócio ficou tão grave que hoje em dia, Salem, as bruxas e toda essa questão de queimar quem seria bruxa se tornou algo digno de filme de terror. E isso aparece até hoje nos filmes de terror da atualidade. Que aí o que acontece? Eles criaram uma narrativa emocional em cima daquilo, e aí eles simplesmente acreditavam que estava tudo certo, tudo bem em agir daquela forma. E mesmo que para aquela pessoa ela sabe que aquilo é uma contradição, ela começa a parecer coerente, de tipo assim, eu preciso fazer isso pelo bem daquela situação, daquele contexto. E aí quando aquilo lá vira uma verdade na cabeça daquela pessoa, discordar daquilo de novo vai ser muito difícil alguém convencer aquela pessoa do contrário. Eu sinceramente acho que a gente tá vivendo num momento
psicologicamente estranho na vida humana. Porque apesar da gente ter acesso a tanta informação, ao mesmo tempo, se você não souber usar essa informação, se você aceitar qualquer informação que chegar a você, nada daquilo vai adiantar. Aquele excesso de informação talvez só vai te atrapalhar. E nunca foi tão fácil as pessoas viverem numa realidade paralela. Se no passado elas já viviam, hoje então parece que tá pior. São emoções fortes, as pessoas sentem raiva, elas sentem injustiça de coisas que talvez nem existam, mas com aquela manipulação que acontece por aí, para elas fica muito mais fácil acreditar. Principalmente quando elas têm a sensação de pertencimento de uma causa, onde elas se sentem importantes de estar fazendo o bem para alguém, quando na verdade aquele bem nem tá acontecendo. E talvez os motivos dessas distopias fazerem tanto sucesso entre as pessoas seja porque no fundo a gente reconhece algo nelas. Quando a gente estuda sobre a criação de roteiros, de livros, toda a escrita de histórias, a gente sabe que o pertencimento é uma das coisas mais fortes da pessoa ficar presa naquela história. Então quando a gente gosta tanto de distopias, muitas vezes não é só por causa daquele herói, daquele personagem que tá na história, mas também porque a gente identifica muita coisa. Mesmo que a gente não pare para analisar, nossa, isso daqui tem semelhança com a realidade, também, às vezes, no nosso subconsciente faz a gente entender que aquilo faz parte da onde a gente vive, do que a gente acredita muitas vezes. O tal do isso parece muito familiar pra mim. E o mais perigoso da gente enlouquecer quando a gente tá em um lugar coletivo é que aquilo lá vai parecer muito normal, porque não é só você que tá maluco. E aí ninguém sabe o momento exato em que a gente começa a trocar a realidade pela narrativa que alguém criou. E eu acho que talvez a ficção nunca tentou prever o futuro. Na verdade, ela tá baseada na nossa realidade. Uma outra ficção que eu amo comentar por aqui é The Boys. Pra você que nunca assistiu The Boys, talvez no início você vai achar, nossa, que exagero, que cenas exageradas, quanta besteira eles falam. E realmente, se a gente parar pra analisar, tem bastante besteira por lá. Mas nunca foi tão real tudo aquilo que acontece. Aquele exagero realmente acontece entre políticos, entre pessoas famosas, entre aquelas pessoas que dizem ser os nossos heróis, mas na verdade não tem nada de herói naquilo. E também em como representa como a sociedade age perante aquelas pessoas, onde as pessoas estão simplesmente fanáticas por aquilo e vão acreditar em tudo, mesmo que seja algo péssimo. Então assim, a minha dica de hoje, se você não assistiu nenhum desses filmes, séries ou leu o livro que eu comentei aqui, mas The Boys é algo que eu realmente recomendo que você assista todas as temporadas, inclusive tá lançando ainda episódio deles, eu preciso assistir esse último que lançou agora, mas nunca tudo foi tão real quanto a nossa sociedade. Se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço muito a você que tá sempre aqui presente assistindo todo o meu conteúdo. E eu peço desde já que você deixe o seu like e comente aqui embaixo qual tipo de vídeo você gostaria de ver por aqui. Afinal, é você, meu espectador, que vai me dizer o que você realmente gosta de ver no meu canal.